Oi, boa tarde. Deixa eu baixar aqui o som pra gente começar. Oi, boa tarde pra todo mundo. Mais uma live nessa terça-feira. Oi, gente. Oi, Bruna. Oi, Alan. É Alan ou Alan? Nunca sei. Márcia, Stephanie. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Mais uma live na nossa terça-feira de sempre. Nessa live, como eu prometi pra vocês, a gente vai falar sobre como descobrir onde e qual é o seu melhor cliente aqui no Insta. E como encantá-lo em 3 níveis. Tem 3 níveis que vocês conseguem encantar aí os seguidores de vocês, encantar os clientes de vocês. E eu quero falar um pouco sobre eles aqui nesse momento aqui com vocês hoje, nessa live. A gente tem 3 exercícios, vou passar para vocês 3 exercícios para vocês fazerem hoje. Falar sobre esses 3 níveis e também vou pincelar aí os níveis de consciência do consumidor que vocês sempre me pedem. Eu quero gravar essa aula de níveis de consciência do consumidor, eu quero fazer para vocês no YouTube. Por quê? Porque ela é um assunto um pouco mais complexo, sabe? Ele é um assunto um pouco mais denso. Então, se eu falar por aqui, se eu não conseguir... É melhor falar por slide, sabe? Porque eu falando por aqui, eu não consigo ser tão clara como eu gosto de ser pra vocês. E aí o conteúdo fica meio voando, sabe? Pode ser que vocês fiquem voando. Então, eu vou marcar pra gente gravar, pra gente fazer no YouTube. E aviso vocês aqui sobre níveis de consciência, tá? Hoje a gente vai falar sobre como descobrir quem é o seu melhor cliente aqui no Instagram, para vocês entenderem muito bem como é que essa galera, como é que a audiência de vocês está funcionando, em que nível de consciência eles estão ali em relação a projetos, a consultorias em decoração, a reformas, tá? E também como vocês conseguem encantar um cliente de vocês e um potencial cliente de vocês em 3 níveis básicos. Hoje a gente não tem muito tempo, tal como a live de semana passada, de terça passada, que foi corridinha também, né? Hoje tá corrido por aqui também, já tenho uma consultoria com a aluna, então eu não vou conseguir ficar indo e voltando muitas vezes, tá? Mas vão mandando aí suas perguntas, caso vocês tenham sobre esse assunto de hoje, que aí eu vou tentando, a gente vai conversando aqui pra eu responder vocês já nesse bate-bola aqui, enquanto eu falo sobre o conteúdo da aula de hoje, tá? Oi, Mayara. Oi, Thaís. Tudo bom? Oi, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar, então, como descobrir quem é o seu melhor cliente no Instagram e encantá-lo em 3 níveis. Bora lá? Então, vamos lá. Quem é minuciosamente o seu cliente? Quem aí tem escrito no papel ou no computador, no Word, quem é minuciosamente o seu cliente? Como que ele pensa? O que ele pensa acerca de um projeto? O que ele acha de contratar um arquiteto, ou de contratar um designer, ou de contratar um engenheiro, o que ele pensa sobre isso. Tem que pensar muito bem, minuciosamente sobre isso, entender em que ponto o teu cliente está, para você saber como se comunicar melhor com ele, né? Muitos de vocês acabam postando de maneira aleatória e por isso não convertem um cliente. Aí fica nesse achismo, sabe? Fica postando de maneira aleatória porque não sabem muito bem em que nível de consciência tá o teu seguidor ali, a tua audiência. E aí fica postando e venda que é bom, nada, né? E cliente que é bom, nada. Exatamente esse é um dos pontos. Claro que existem vários, existem uma variedade de pontos cegos aí dentro de um perfil de arquiteto e design, mas esse com certeza é um dos mais comuns que eu identifico. É não identificar, é não saber muito bem quem é, em que nível de consciência tá o teu seguidor, certo? Então, para você descobrir um nível de consciência, entender mais profundamente, mais minuciosamente, detalhadamente quem é o teu seguidor, você vai responder 3 perguntas aqui, tá? Então, anota aí quem tem papel e caneta, quem tá com o celular, quem tá assistindo pelo computador, quem tá no celular, enfim, dá um jeito de anotar isso aqui, eu fico lembrando, tá? Quais os desejos e necessidades do teu cliente, do teu seguidor e potencial cliente? Quais são os desejos e necessidades deles, certo? 2. Quais desejos e necessidades ele não percebe? Beleza? Primeiro, quais desejos e necessidades ele percebe? O segundo, quais desejos e necessidades ele não percebe? E aí, a terceira pergunta, lembra que é da tarefa de casa de hoje aqui. Quais problemas seu cliente passa até chegar em você? Até ele se conscientizar
que precisa, até ele ficar totalmente consciente de que precisa contratar você, que precisa contratar um arquiteta, que precisa contratar um designer para fazer aí o que ele quer fazer, o que ele quer realizar. Quais os problemas ele passa até chegar em você. Você tem que tentar traçar aí todas as etapas, sabe? Todas as dificuldades que o teu cliente passa para que você... Oi, Mila. Para que você consiga entender em que nível ele tá, em que nível de consciência ele tá e se ele enxerga você como uma pessoa boa para ser contratada ou se ainda não, ele não tá vendo isso ainda muito bem ainda. Beleza? Então são essas as 3 perguntas. Vou repetir para ninguém esquecer. Quais os desejos e necessidades o teu seguidor e potencial cliente percebe sobre arquitetura e design, né? Sobre o teu produto, o teu serviço. Quais necessidades e desejos ele não percebe? O que tá vendado? O que ele tem uma venda nos olhos? O que é um ponto cego para ele? O que ele não enxergou? O que ele não enxergou ainda que você pode solucionar para ele ou resolver para ele que ele ainda não pensou nisso de uma maneira mais clara? Essa é a segunda. E a terceira, qual problema seu cliente passa até chegar em você? Quais são as etapas aí? Quais são as dificuldades? Por exemplo, chega em casa, ele quer uma moça, sei lá, uma mulher de 30 anos que mora num apartamento pequeno e não consegue organizar muito bem ali os seus móveis porque o apartamento é pequeno. Ela nunca contratou nenhum designer, nenhum arquiteta para reformar ali o interior do seu apartamento. E ela chega em casa, tá tudo amontoado. Aquilo pra ela é uma dor, aquilo pra ela é uma necessidade de contratar alguém. Ela tem um desejo de ter uma casa mais organizada. E aí ela já tentou várias coisas, já tentou comprar móveis prontos, já tentou fazer móveis com marceneiros, não deu muito certo, a qualidade não ficou muito legal, ou o problema dela não foi solucionado. Ou, por exemplo, um casal que gosta de receber amigos no final de semana pra fazer comida pra amigos, sabe? E eles acreditam não ter espaço suficiente dentro da casa deles para esse momento mais gourmet ali, esse momento de lazer integrado. Como pensar sobre isso, sabe? Pensar e entender profundamente como que o seu serviço, como que a sua expertise pode ajudar esse potencial cliente, essa pessoa que te segue. E muitas vezes ela não imagina, ela não fala que tem aquele problema, ela não fala que tem aquela necessidade, aquele sonho, mas tá ali nela. Sabe? Então são essas as 3 perguntas que eu acredito que vocês tenham que responder hoje. É a tarefinha de casa de hoje, dessa live, certo? Responder essas 3 perguntas. E aí, quando você responder essas 3 perguntas, você vai saber basicamente em que nível de consciência o teu consumidor tá, o teu potencial cliente tá, que era o que a gente estava falando bem no comecinho. Existem 5 níveis de consciência, certo? Do consumidor. Existem 3 principais, são 5 níveis, eu não quero abordar eles aqui porque lembra que eu quero falar com vocês direto na live, né? Na live no YouTube, que eu quero preparar uns slides para que a gente possa debater de uma maneira mais ilustrada sobre os níveis de consciência. Então vamos lá, você precisa descobrir em qual nível de consciência o teu consumidor tá. Lembra que são 5, né? Tem 3 principais. Tem o totalmente inconsciente, o consumidor tem um problema, tem um desejo, tem um sonho, mas não sabe como resolver ou não sabe que você resolve o problema dele. Mas mesmo assim ele te segue porque acha teus projetos bonitos, acha curioso o que você posta. Tem esse seguidor aqui. Muitos de vocês têm esse seguidor aqui. Tem o consciente do problema. O consciente do problema sabe que tem um problema, mas não vê como prioridade para aquele momento fazer aquela reforma, fazer aquele projeto. E aí muita gente é o que vocês me falam pra caramba, né? A cliente, a potencial cliente, né? A seguidora entrou em contato, pediu mais informações, mas disse que ia falar com o marido. Vocês têm muito dessas aqui, eu recebo demais. Ou disse que ia falar com o marido, ou que ia falar com a esposa, que ia falar com a amiga que mora junto. Enfim, vocês têm muitos desses aqui. Esse daqui tá consciente do problema, já identificou que vocês podem solucionar o problema, mas não identificou ainda uma prioridade nisso. Para cada nível de consciência desse, a gente tem uma estratégia para esse seguidor, tá? Para aumentar o nível de consciência desse seguidor e ele converter em cliente. Depois a gente vai falar sobre isso. Na live eu vou falar sobre essas estratégias, mas é só para vocês. Hoje a tarefa é vocês entenderem qual é o nível de consciência que a maioria dos seguidores de vocês estão. E o terceiro nível de consciência, que é o totalmente consciente, que é que é a maioria dos que vocês se comunicam, o jeito que vocês se comunicam nos posts. Se comunicam de maneira já ofertando, né, ou já publicando ali projetos
e já tentando, vamos dizer assim, vender. Muitos não falam, né, na legenda ali que tá à venda, que tá tudo, mas a intenção de postar um projeto ali é essa, né, de ofertar, de mostrar que você faz aquilo. Então esse totalmente consciente é a minoria, é uma minoria do teu perfil que já sabe que quer reformar, que já sabe que quer um projeto teu e já tá pronto para comprar. Então não pode se comunicar só dessa maneira aqui, só postando projetos, entende? Tem que se comunicar pelo menos dessas 3 maneiras aqui. São 5, mas essas são as 3 principais. O totalmente inconsciente, que acredita que não precisa do teu produto ainda, que pode fazer sozinho. O consciente do problema, que já identificou você como um profissional competente, mas que ainda não viu prioridade para fazer naquele momento, e é aquele famoso, vou falar com meu marido e te chamo depois. E o consciente, o totalmente consciente do problema e da solução, né? Que ele já sabe o que você faz, já sabe o que você vende, já tá decidido ali a comprar, e a única coisa que você precisa fazer é ter um relacionamento com ele e ofertar que ele já vai fechar. Então tem esses 3 tipos. Tá, Lara, como então que eu descubro qual é o maior nível, né? Qual é o nível de consciência que predomina dentro do meu perfil? Então, o que você vai fazer aí? Além de responder essas 3, além de detalhar minuciosamente aquelas 3 primeiras perguntas que eu te falei no começo, você vai fazer também pesquisas e entrar em contato com os teus seguidores mais engajados. Seguidores mais engajados que têm o perfil de cliente que você quer, tá? Não é concorrente, não é colega de área, não é outro arquiteto, não é outro designer. É gente que tem o poder de comprar ali, gente que tem ali o perfil de cliente, de seguidor que você quer. Então, inclusive, gente, eu até postei acho que foi no feed ontem ou foi no post de agora, falando exatamente sobre isso. A maioria de vocês só vende projetos para a cidade que vocês moram, que vocês residem, que vocês trabalham, né? Tem gente que faz o online também, mas é óbvio que a maioria dos projetos e do lucro maior que faz a roda girar aí dentro do escritório de vocês é de clientes, é de seguidores da cidade de vocês. Então percebam se os seguidores de vocês são da cidade de vocês, a maioria, se tem o perfil, se tem tanto o gênero, né, se são mais mulheres ou mais homens, dependendo do público-alvo que vocês trabalhem, se estão na sua cidade, se estão ali na sua cidade ou na região próxima onde você atenda, e também se tem a faixa etária. Tem gente que atrai muita gente novinha, que ainda não tem, que já tem a consciência que quer um projeto e tudo mais, mas ainda não tem o poder aquisitivo, né, o poder financeiro ali de fechar um projeto contigo, né? Muitas vezes nem tem casa ainda, às vezes mora com os pais e pensa em fazer uma reforma de um quarto e tudo mais. É óbvio que essa pessoa tem um poder de influência sobre o stakeholder, né? Sobre o comprador, que é o pai ou a mãe que ele mora, que essa pessoa mora. Mas o seu foco geral tem que ser focado nas pessoas que você quer vender mesmo, né? No teu público-alvo. Então dá uma analisada no teu perfil para checar isso: gênero, faixa etária e localização, tá? E é só um adendozinho aqui da nossa aula de hoje, da nossa live, para que você não adianta tentar vender Viagra para mulher, não adianta tentar vender carne para vegetariano. Tem que ser focado, né? Teu conteúdo tem que ser focado para a galera que você quer atender, para o tipo de perfil de cliente que você quer. Então faz essa análise para saber se você tá aí criando, às vezes você tá criando conteúdos massa, tá show, mas o teu público não tem o poder de compra, não é o público que vai comprar. Por quê? Porque não mora na tua cidade, porque não tem o poder aquisitivo para comprar um projeto, para investir num projeto, ou porque, sei lá, né, porque você tá atraindo mais homens ou mais mulheres e o teu público é o outro. Enfim, tem essas 3 coisas. Voltando então pra live, você vai fazer aquelas 3 primeiras perguntas e você vai fazer essas 2 pesquisas, esses 2 tipos de pesquisa aqui, para entender qual a predominância do nível de consciência do teu consumidor, do teu potencial cliente aí, do seguidor que te segue, certo? Como que você vai fazer essa pesquisa? Uma dica: Google Forms. Lembra que eu já falei para vocês em outras lives aqui no Google Forms, plataforma gratuita da Google de pesquisa, onde você consegue elaborar uma pesquisa online, pegar um link ali e enviar para as pessoas. Segundo ponto é entrando em contato por direct com essas pessoas. As pesquisas, que é o primeiro ponto, que é a primeira ação prática que vocês têm que fazer no perfil de vocês, vocês podem fazer tanto no Google Forms, também aqui nos Stories. Nos Stories tem os stickers de enquetes, tem os stickers de perguntas e respostas abertas, né? Tem o quiz é maravilhoso para vocês entenderem isso. Então eu até coloquei aqui, ó, perguntas-chave que você pode fazer nos teus stories, através dessas enquetes básicas que já tem aqui.
perguntas básicas que você pode fazer para já entender em que nível de consciência está esse teu consumidor, tá? Primeira pergunta, anota aí. Você tem o sonho de ter uma casa projetada do jeito que quer? E aí, você adapta isso de acordo com a tua realidade, tá? Então, se você faz projetos para construções, você adapta isso para isso. Você quer construir a casa dos seus sonhos, por exemplo? Se você trabalha com projetos de residenciais interiores, fala sobre isso, tá? Então, vamos lá. Você tem o sonho de ter uma casa projetada do jeito que você quer? E aí você bota lá a enquete, sim ou não. Então, você vai entender já se a pessoa já tem esse sonho ou não. Outra pergunta que você pode fazer, você ainda não realizou esse sonho, por quê? E aí você abre um quiz. Tem um quiz que a pessoa clica ali na resposta que ela acredita ser melhor, e você pode usar esse quiz sem ter uma resposta certa. Depois você vai saber quantas pessoas e quais pessoas responderam o quê. Então você vai saber quais são os seguidores mais que estão com nível de consciência mais acima da média, para que você possa ofertar ou engajá-lo ou esperar um pouquinho mais para engajar ele, certo? Então nesse quiz você pode colocar assim, ó, a pergunta, né? Você não realizou esse sonho ainda por quê? Aí a primeira resposta, não tenho nada de dinheiro, tô zerada de dinheiro. A segunda resposta, tenho pouco dinheiro. A terceira resposta, não tenho tempo para fazer um projeto para obra na minha casa. Ou tenho medo de dar errado. Com essas 4 respostas, você já vai identificar como que o teu seguidor pensa, sabe? Identificar quais são as objeções que ele dá para não contratar você. Às vezes ele acredita que não tem o dinheiro necessário e ele não sabe que você consegue trabalhar com o orçamento dele. Às vezes ele acredita que vai demandar muito tempo e ele não sabe que você consegue fazer essa parte de gerenciamento da obra, de entrega do projeto mais rapidamente. Às vezes ele tem medo de dar errado, sabe? E ele não sabe como é que funciona todas as etapas, todos os processos de um projeto. Então você vai entender com essas respostas que os teus seguidores dão nas tuas enquetes, que tipos de conteúdos você pode criar para engajar esse seguidor e aumentar o nível de consciência dele sobre a necessidade de contratar, entende? Então, vamos lá, vou recapitular tudo aqui do começo. Você tem que entender minuciosamente quem é o teu cliente. Você vai fazer então 3 perguntas, você vai ter que responder então aí 3 perguntas no papel, você, agora antes de tudo, certo? Responde, quais são os desejos e as necessidades do teu cliente? Segundo, quais desejos e necessidades ele não percebe dentro da arquitetura e do design? O que você pode resolver para ele, o que você pode solucionar para ele que ele não identificou ainda? Beleza? Terceira pergunta, quais problemas seu cliente passa até contratar você? Então é legal essa pergunta, inclusive, se você, eu não sei mesmo, pergunta pros teus clientes, fulano, como é que foi o processo até você me contratar? Às vezes vocês devem chegar, eu tenho alunos assim, então eu sei que vocês passam por isso. Vocês chegam no meio da obra, né? A obra já acontecendo e o cliente ficou louco, passou por algum perrengue, deu algum bucho lá na obra e ele viu que precisava contratar algum designer ou algum arquiteto para comandar ali aquela situação. Então, esse processo é uma etapa que o cliente passou, né? Ele só percebeu que precisava de você depois da obra já rodando ali na casa dele, ou no ambiente que ele está reformando, que ele está projetando. Então, é legal você entender todas as etapas que a maioria dos teus clientes passam antes de te contratar, beleza? São essas as 3 perguntas. Respondeu essas 3 perguntas no papel, minuciosamente, para você entender como é que o teu cliente está pensando, como é que o teu público pensa ali, o que ele identifica como dor, o que ele identifica como necessidade, o que ele sonha dentro da arquitetura e do design para a casa dele, para o escritório dele, para a loja dele, certo? Entender minuciosamente, de maneira detalhada, viu, gente? Detalhada, sem fazer nada nas coxas aí, pega umas 2 horas do tempo e vai e bota isso no papel, porque quando você coloca isso no papel, isso vai te dar clareza. É o que eu mais gosto de trazer para os meus alunos, é clareza. Vocês às vezes sabem o que fazer, às vezes sabem como comandar ali, mas falta clareza para você e, por consequência, falta clareza para o teu seguidor. E aí muitas vezes ele não te contrata por conta disso, tá? Então responde essas 3 perguntas. Respondeu tudo isso, você vai entender dentro do teu perfil que você tá comandando aí agora, tá cheio de perfil aqui de arquiteto, de design, dentro desse perfil que vocês trabalham, que vocês postam nos projetos, que vocês tentam atrair mais clientes, vocês vão fazer 2 tipos de pesquisa
com os seguidores de vocês. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Entender em que nível de consciência eles estão predominando. Lembra que tem 5? Os principais são 3. É um seguidor que está totalmente consciente, que precisa de você, que precisa do seu projeto, então é só você ofertar de cara para ele, que é a minoria, mas tem no teu perfil. Existe o consumidor que está consciente do problema, que já sabe que tem um problema, que sabe que precisa fazer uma reforma, que sabe que precisa de um projeto para aquele ambiente dele, mas ainda não viu a prioridade, ainda não viu aquilo como um investimento de prioridade para ele. Aí existem as estratégias para isso também. E o terceiro nível, que é o totalmente inconsciente, que ele não sabe ainda que tem um problema, que ele te segue porque acha os teus projetos bonitos, ele te segue para ser curioso, sabe? Ele te segue porque é bonito te seguir, porque é bonito seguir teu conteúdo, porque projeto é bonito, enfim, é um seguidor curioso, mas que ainda não identificou na cabecinha dele que ele precisa de você e que ele pode te contratar, certo? É um totalmente inconsciente. São esses os 3 principais níveis, e aí você precisa identificar em qual é a predominância do teu perfil, certo? Cada um tem não tem como falar qual é a predominância do teu perfil. Você tem que fazer essa pesquisa, colocar a mão na massa mesmo, não dá pra ficar de achismo, tá? Como que faz essa pesquisa, Lara? De 2 maneiras, que nem eu falei pra vocês. Com pesquisas aqui no Stories, certo? E através do Google Forms. Pesquisa nos Stories e através do Google Forms. E também se relacionando, como eu sempre falo pra vocês, conversa com o pessoal no direct, fala com esse povo no direct, gente. As pessoas que é rede social, que é relacionamento. Quanto mais você se relaciona, mais você ajuda as pessoas, mais o algoritmo entende que você está ajudando as pessoas, mais teu conteúdo é entregue e mais a roda gira mais rápido, certo? Não adianta você vir aqui uma vez por dia, postar um conteúdo no feed, sair e só voltar amanhã para postar outro conteúdo no feed. Não, tem que se relacionar. Tem que se relacionar tanto naqueles 4 formatos que eu já falei para vocês, né? Feed, Stories, Lives, IGTV, mas também no direct. Muita gente esquece do direct, tá? Vai crescendo aí, vai entrando o nível de seguidores vai entrando de uma maneira mais rápida, e aí vai esquecendo de se comunicar com aqueles seguidores que estão engajando, que estão chegando, que estão sempre comentando, que estão sempre curtindo ali teus posts, que te enviam perguntas. Tem gente que nem responde direct. Como é que se relaciona? Não dá, né? Às vezes a pessoa tá te mandando uma pergunta ali no direct que ela já sabe a resposta, mas ela entra em contato com você porque ela quer ali sua assinatura. E quando ela faz isso, é porque ela já te identifica como uma autoridade. Ela já identificou que você tem competência para aquilo que você tá falando, certo? Então ela já tá no nível acima de consciência. Você se relacionando mais e mais com essa pessoa vai criar uma confiança e uma intimidade com você, vai criar empatia com você, e a chance dela converter de seguidor a cliente, ó, aumentam muito, 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 certo? Palavras-chave, perguntas-chave para você fazer durante esse momento aqui de relacionamento e de perguntas através do Google Forms e através aqui dos Stories. Vou falar 2 para vocês, certo? Vocês vão perguntar qual é o sonho desse seguidor, né? Se é ter uma casa projetada, se é ter um ambiente projetado, se seria um projeto comercial, se seria um projeto residencial. Perguntar se ele tem esse sonho de fazer esse projeto com você ou de fazer uma reforma na casa dele. E aí você coloca a enquete lá, sim ou não, beleza? Colocou a enquete lá? Próxima pergunta. Próxima pergunta você vai fazer com quiz. Quiz. O quiz, você tem a opção de colocar, acho que até 4 respostas. Nessas 4 respostas, não necessariamente precisa ter uma certa, como num quiz real, né? Você pode utilizar esse quiz de maneira estratégica para entender esse teu seguidor aí que tá te seguindo, entender em que nível de consciência ele tá ali. E aí você pode perguntar, você ainda não realizou esse sonho ou você ainda não realizou esse desejo desse projeto, dessa reforma, por quê? Aí você vai dar as 4 respostas e vai ver onde mais os teus seguidores respondem. Primeira resposta, porque eu não tenho nada de dinheiro, tenho 0 dinheiro, 0 investimento para investir num projeto, certo? Segundo, tenho pouco dinheiro. Lembra que as pessoas acreditam que só consegue fazer um projeto aí com 20, 30, 40 mil reais, elas não sabem que vocês aí conseguem fazer projetos dentro do orçamento delas, então bota essa resposta lá. Não tenho pouco dinheiro. Terceira resposta, não tenho tempo. Não tenho tempo. Acredita que vai dar muito trabalho, que não tem tempo, não quer perder tempo com isso nesse momento agora. Não tenho tempo. E quarta resposta, tenho medo de dar errado. Para cada resposta dessa, você vai identificar em que nível de consciência esse teu seguidor tá, né? Se aquele seguidor respondeu, tenho 0 dinheiro, é que ele tá inconsciente do teu problema.
Ele tá totalmente inconsciente. Ele acredita que não precisa agora, ele acredita que aquilo não é prioridade, ele não vê aquilo como necessidade no momento, tudo bem. Ele não vai virar teu cliente agora, não adianta ficar empurrando o projeto pra ele, goela abaixo, que ele não vai virar teu cliente. Aí você vai fazer o quê? Estratégias no feed e nos stories para engajar esse seguidor e ir mostrando as necessidades que você, sua expertise entrega a ele, as soluções que você entrega que ele muitas vezes não enxerga. Se a pessoa responde, se a maioria dos teus seguidores responde que tem pouco dinheiro, nessa parte de pouco dinheiro, é você mostrar para o seguidor que ele já está consciente do problema. Muitas vezes ele já quer o teu projeto, ele já tem um sonho de fazer ele, de realizar o projeto da casa maravilhosa do jeito que ele quer, certo? Ou do ambiente, né? Como a gente estava falando, que tem projetos corporativos, projetos comerciais, enfim. Ele não sabe, ele tem pouco dinheiro, acredita que aquele pouco, que para ele aquilo é pouco, mas você nem sabe que pouco é esse, né? Qual é essa quantia exatamente. E aí você pode tentar ir entrando em contato com essas pessoas também. Não tenho tempo, é mostrar como que você pode, os tipos de serviço que você tem, porque às vezes vocês só trabalham com um projeto executivo, né? Às vezes vocês também fazem acompanhamento de obra, às vezes também tem a parte de assessoria e decoração. Então é esclarecer, trazer essa clareza para o seguidor de que tipos de serviço vocês fazem. E tem também o medo de dar errado. Se a maioria dos teus seguidores respondeu que tem medo de dar errado ali o projeto, como que você pode solucionar isso, sabe? Mostrando depoimento de clientes. É uma pessoa que já tá quase lá, ela só tá com medo de dar errado. Ela já tem o dinheiro, ela já notou que você é competente, ela já contrataria você, mas ela tá com medo. Então é um passinho a mais, é um degrauzinho a mais que você sobe só, uma estratégiazinha a mais que você usa para aquela pessoa converter em cliente. Entende? Deixa eu ver aqui. A Bruna, amando todo esse conteúdo, já tá tudo anotado e vou colocar em prática hoje mesmo. Faz isso, Bruna, faz isso pra você entender, ó. Gente, quando vocês colocam as coisas no papel, quando vocês escrevem alguma coisa, traz um nível de clareza pro cérebro mesmo, em que fase você tá do processo, em que nível de marketing você tá, em como tá teu cliente ali, o teu potencial cliente, para que você consiga se comunicar de maneira mais assertiva, porque não adianta ficar postando de maneira aleatória. Seus posts podem ser lindos, você pode estar com um conteúdo massa, como eu já falei, que não é a maioria, mas pode acontecer, e você não tá vendendo porque tá postando de maneira aleatória sem estratégia, certo? Então esse é um dos pontos importantes para vocês trazerem essa clareza. Façam isso assim, coloca a mão na massa. Bruna, Vanessa, Lara, teu conteúdo é muito massa, tô me programando para fazer teu curso. Ô Vanessa, obrigada, te espero aí na próxima turma, já quero ver Vanessa lá na lista de alunos. E aí, quem tem pergunta? Gente, ó, aí vamos lá, né? Primeira parte da aula já tá ok, vamos finalizar agora com a segunda parte. Lembra como a gente já falou aqui, ó, o tema da aula é como descobrir quem é o seu melhor cliente dentro do Instagram e como encantá-lo em 3 níveis, beleza? Então a primeira parte já foi, que é esse conteúdo bem prático que vocês conseguem aplicar hoje mesmo dentro do perfil de vocês. O segundo ponto da aula, 3 níveis de entrega do serviço de vocês. Existem 3 níveis, a gente fala isso no marketing, né? Existem 3 níveis de entrega, de experiência que vocês conseguem gerar pro cliente de vocês, pro potencial cliente, mas também pro cliente, principalmente pro cliente, que são focados na percepção do cliente de vocês, certo? Vamos lá. Primeiro nível, foco no básico, são aquelas pessoas, são aqueles profissionais que resolvem soluções técnicas, problemas técnicos, que entregam a solução de um problema técnico, certo? Muitos arquitetos e muitos designers focam no preço, né? Focam em baixar o preço, focam em competir pelo preço, né? Dando descontos o tempo todo, oferecendo um preço mais baixo do que o da concorrência. Então essa pessoa aqui, esse profissional aqui, tá focado no básico, no primeiro nível básico de experiência, né? De trazer uma experiência, de agregar valor pro cliente de você, pro teu cliente ali. Esse básico aqui, ele não compete com o segundo nível. No segundo nível, já é focado, o foco é no funcional. O primeiro é no básico, o segundo é no nível funcional, na entrega funcional do serviço. Ou seja, no primeiro você resolve soluções técnicas, no segundo você resolve as soluções que seu cliente quer. Então, o teu cliente chega para você e pede um projeto. Eu quero realizar o projeto do meu escritório, certo?
quero fazer o meu escritório assim, assim, assado, e você vai lá, realiza tal como ele quer. Pronto. Você realizou o seu cliente, você encantou o seu cliente no segundo nível funcional. Passou um pouquinho do básico, mas permaneceu no funcional. Existe um terceiro nível, que é aqui que tá a cereja do bolo, gente. É aqui que vocês aumentam o preço da hora de vocês, é aqui que vocês param de brigar por preço, é aqui que vocês agregam valor pro projeto de vocês, para o serviço de vocês enquanto arquitetos, enquanto designers, e os clientes chegam de uma maneira mais fácil e já chegam sem nem pedir ali, muitas vezes nem pedem desconto, já fecham contigo porque é contigo, certo? Que é o nível emocional. O primeiro é foco no básico, o segundo é foco no funcional, no serviço funcional, e o terceiro é foco no emocional. Nesse terceiro ponto é você oferecer para o seu cliente soluções que ele nem enxergou. É você entender o seu cliente melhor do que ele mesmo. É que nem esse cliente que a gente estava falando, né? Que quer reformar o escritório. Aí ele falou, eu quero uma mesa assim, eu quero uma estante assim, preciso de uma TV ali, eu preciso do meu computador aqui, de um desktop ali, de um setup ali. Você vai lá e entrega isso para ele. Mas o teu cliente não identificou um ponto básico, que muitas vezes você descobre no briefing, que muitas vezes você descobre ali no encaminhar do projeto, no processo que o projeto já está acontecendo, que é focar no emocional, entender emocionalmente como o teu cliente pensa, quais são as necessidades dele, quais são os desejos dele, para encaixar uma necessidade ou um desejo nesse seu projeto. Aí você encanta de maneira emocional esse teu cliente. E aí isso é a cereja do bolo, sabe? Porque aí você começa a ficar conhecido por entender esse teu cliente de uma maneira profunda. Lembra da primeira tarefinha lá dessa nossa live, né? Fazer aquelas 3 perguntas de entender quais são os desejos e necessidades do teu público-alvo específico. Então, vamos lá, trazer clareza para esses níveis de entrega do serviço, trazer esses níveis, porque tem um termo, deixa eu tentar achar um termo descomplicado aqui para vocês desse momento aqui do marketing. Vamos lá, tem os níveis de entrega do serviço, certo? São 3 e você precisa pular de um para outro. Pulando de um para outro, você vai identificar agora 3 coisas. Foca no básico, foca no funcional e foca no emocional. Como que você pode encantar o seu cliente no básico? Como que você encanta o seu cliente no projeto funcional, que é fazendo o que ele quer, o que ele já pede? Como que você pode encantar o seu cliente com um projeto emocional, entregando mais do que ele pede, tocando o coração dele, sabe? Tocando ele emocionalmente. Se comunicando de uma maneira próxima, de uma maneira talvez lúdica, de uma maneira emocional com ele. Quando você faz isso através de um relacionamento prévio com ele, né? Você precisa entender ele. Então, não sei se vocês fazem, mas é altamente recomendado, né? Fazer um briefing antes com o cliente, tá sempre em contato com esse cliente, entender como é que ele funciona, se ele é mais tímido, se ele é mais extrovertido, se ele gosta mais de carne, se ele é vegetariano. É entender coisas que estão fora da arquitetura e do design, para entender profundamente esse cliente, entender necessidades e desejos dentro do universo que ele vive, e onde você possa trazer, solucionar isso, entregar esse a mais, essa cerejinha do bolo dentro da tua expertise da arquitetura e do design, certo? Tem esses 3 níveis então. Ficou confuso? Não sei, né? Tentei descomplicar aqui pra vocês, que é um pouco mais técnico esse lado aqui, mas vamos recapitular então. Primeiro nível, foco no básico, onde você resolve soluções técnicas. Muitos arquitetos e muitos designers resolvem somente soluções técnicas. O cliente procura ele ali para resolver um problema específico e ele resolve aquele problema oferecendo um valor mais baixo, por exemplo, certo? Dando sempre descontos. Segundo nível, foco no funcional. Você resolve problemas que o cliente já pede para você. Você foi funcional para ele, resolveu o problema que ele queria. Terceiro nível, que é a cereja do bolo top, onde você lucra mais, onde você cobra o preço que você quer, é foco no emocional. É tocar o teu ambiente de uma maneira mais profunda. Para isso, você precisa entender esse cliente, esse potencial cliente. E aí, você tem que cumprir aquela tarefinha que eu falei para vocês no começo da aula. Beleza? Quais as melhores estratégias para ir buscar seguidores que sejam possíveis clientes? As melhores estratégias para buscar seguidores que sejam possíveis clientes. Primeiro, você tem que entender profundamente quem é esse teu cliente. Quando você entender profundamente quem é esse teu cliente, traçar todo o perfil. Foi a aula de semana passada isso aqui, tá? Como gerar valor e entender quem é o seu cliente.
tá lá no nosso... aqui no perfil, tem 9 aulas. Eu deixei 9 aulas pra vocês, de todas as aulas que eu consegui salvar aqui dessas lives. Nem sempre eu consigo, né? Teve muito mais live do que 9. Mas tem uma aula lá que fala exatamente sobre isso. Como que você descobre... como que você descobre quem é o teu público-alvo e como que você acha esse teu seguidor, tá? Só pra gente não embolar aqui muitos conteúdos. Procura lá, Jéssica, e como faço se meus seguidores ainda são pessoas que dificilmente contratariam? Exemplo, jovens e parentes. Jéssica, você tem que começar a traçar exatamente a mesma resposta que eu dei pra G, tá? Identifica primeiro. Primeiro é você que tem que identificar, certo? Não é o seguidor que te acha, é você que acha o seu seguidor, certo? É o marketing ativo. O marketing ativo não é passivo. Primeiro você identifica quem é o teu público-alvo, qual é o nicho de mercado que você quer trabalhar, qual é o tipo de público que você quer trabalhar, define a cidade, define o formato de trabalho que você vai trabalhar, os tipos de serviço que você vai entregar. Definido isso, você vai entender onde esse seguidor tá, onde esse potencial cliente tá, porque você vai já ter entendido o que ele gosta, onde que ele frequenta, como que ele compra, para que você consiga já ir buscando ele aqui dentro do Instagram através de outras estratégias, né? De anúncios, de parcerias, de collabs, de hashtags, de conteúdos e tudo mais. Nesse caso onde você tá, que são jovens e parentes, se esses jovens, você tem que saber se esses jovens que te seguem são curiosos, como eu tava falando lá no começo da live, ou se eles são, se eles têm realmente poder aquisitivo para fechar um projeto ou uma consultoria contigo, certo? Dentro da arquitetura. E os parentes também, né? Às vezes dá para vender para parentes também. Não é o melhor, eu não indico, né? Não é o melhor cliente que a gente tem, parente, né? Não é o melhor pagador, não é o melhor cliente, profissionalmente falando, que a gente tem. Mas você pode, se você está começando agora, você pode também ofertar para eles, certo? Identifique então se esses jovens, se esses parentes têm esse perfil, tem o poder aquisitivo que você quer atrair, tem o perfil de cliente que você quer para o tipo de projeto que você faz e começa a traçar isso. Não tem? Então volta lá nas lives que eu já deixei gravadas e procura a live onde eu falo sobre estratégias para atrair seguidores que tem o público, que tem o perfil de público-alvo que você quer, beleza? Ficou claro? Oba! E o que fazer com quem já chega perguntando preço? Quando o nosso serviço depende do que ele precisa e eles quem o automático depois do orçamento passado, somem. E eles te perguntam preço. E Laira, deixa eu ver se eu entendi. Eles te perguntam preço, pedem informações do teu serviço e você passa o orçamento e eles somem, é isso? Me fala aí que houve algum problema aqui no texto, eu não consegui entender direito. Certo, gente? Ó, vamos lá recapitular. São 3 perguntas para hoje que você vai elaborar dentro do teu perfil, dentro do teu perfil. Não, as 3 primeiras perguntas é no papel, tá? No Word ou no papel. Você e seu papel ali. Bota isso, descreve isso, escreve mesmo. Não vai ficar só na cabeça, só no achismo, tá? Bota isso no papel. Depois disso, você vai identificar qual é o nível de consciência do teu... Qual é o nível de consciência que predomina o teu seguidor aí dentro do teu perfil. Entender se ele tá totalmente consciente do teu serviço, entender se ele tá totalmente inconsciente, se ele não quer teu serviço, se ele é só um curioso. E entender também se ele já tá consciente do problema e tá precisando de um empurrãozinho ali pra fechar. Você vai entender isso através de perguntas que você vai fazer ou no Google Forms ou aqui nos Stories e também falando com eles, com seguidores mais engajados ali, ó, no direct. Gente, direct vende tanto. Quando vocês começarem a usar direct, vocês vão entender, certo? Façam essas perguntas e depois disso vocês vão entender em quais níveis vocês conseguem entregar o serviço de vocês, melhorar o serviço de vocês. Se vocês estão entregando só o básico, na parte técnica, se vocês estão sendo arquitetos técnicos, designers técnicos e somente isso, porque aí vocês vão brigar por preço. Segundo nível, entregando um nível de serviço funcional, entregando o nível de serviço que o cliente quer, você entrega o que ele quer, acabou, assina ali o projeto, acabou, pronto, próximo. Se você tá parando aqui, ou se você já tá no terceiro nível, que é a cerejinha do bolo, entregando o seu serviço de uma maneira com foco emocional, certo? Se comunicando profundamente com o teu cliente. Aí Laíra falou, isso, o que fazer quando o cliente chega perguntando o preço e depois do orçamento passado eles somem.
E Laira, entendi agora, tô preparando um conteúdo sobre gatilhos mentais, certo? Que é algo que vocês me pedem pra caramba pra falar, que é algo que todo mundo que fala sobre marketing traz esse conteúdo de gatilhos mentais. E eu vou ver se eu libero, hoje é terça, né? Eu vou ver se eu libero agora dia 6, sexta-feira, na próxima live, um conteúdo focado só nisso. Tá? Pra gente não embolar os conteúdos aqui. Vou ver se eu trago um conteúdo que já é algo que as pessoas estão pedindo pra caramba, focado em gatilhos mentais, pode ser? E aí eu respondo essa tua pergunta especificamente. Inclusive, me manda ela no direct, por favor. Me manda ela pra eu não esquecer de responder ela e mostrar como que vocês fazem pra quebrar essa objeção, né? Pra fazer o teu seguidor parar de sumir, certo? Gente, era isso, tá? Não quero entrar em outros assuntos, por isso que eu quero que vocês me perdoem por não responder todas as perguntas, mas é para que o nosso conteúdo fique realmente prático. Eu quero passar para vocês aqui um conteúdo prático, aplicável, tá? Chega desse letter white, chega dessa parte teórica. Eu quero que vocês tenham um Instagram realmente atrativo e lucrativo. Nada de ficar nesse sonho, ai, meu propósito é esse, minha missão é essa e parar nisso. Não, é importante isso, mas tem que ter prática também para que vocês consigam crescer na carreira de maneira financeira também. E é através desse conteúdo prático que vocês vão conseguir, tá bom? Então, verdade, algumas pessoas nem agradecem o orçamento. Pois é. Vou falar sobre isso então, tá? Tá definido então nossa live sexta-feira, gatilhos mentais. Vou falar sobre isso pra vocês e como que vocês quebram aí essas, a gente chama isso no marketing de objeções, né? Na prática são desculpas que as pessoas dão pra não contratar, que diz que o preço tá caro, que foi falar com o marido e não voltou, que some, que simplesmente nem agradece o orçamento que você fez e some. Enfim, tem várias, né? Tem várias objeções, várias desculpinhas que as pessoas dão pra não fechar projeto com vocês. Beleza? Então é isso, gente, pra não me alongar muito, tenho que dar uma consultoria agora pra uma aluna. A gente se vê, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar deixar essa live salve, não sei se vou conseguir agora. Torçam todo mundo de dedo cruzado agora pra que a gente consiga deixar essa live salve e depois vocês possam assistir quem quiser. Beijo grande pra vocês, ótima terça-feira, bora almoçar agora. Tchau, tchau.